Nova Manhã. E agora a gente abre espaço para falar sobre um assunto muito interessante, que aos poucos vai pipocando uma notícia ali, estudos em várias partes do mundo e já sendo colocado em prática, que é a transformação, a reciclagem de plástico. A gente sabe que esse é um problema muito grave que a gente vive hoje em dia, que é o excesso de plástico na natureza, no meio ambiente, já que demora pelo menos 500 anos para se decompor, por exemplo, uma garrafa de plástico. Então a gente tem do lado um problema, do outro a questão da energia e dos combustíveis. E aí tem algumas iniciativas rolando em várias partes do mundo para transformar o plástico em combustível. A gente convidou mais uma vez aqui um engenheiro de materiais, especialista em economia circular e CEO da Bomera Ambipar, o Guilherme Bramer, para nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tipo de reciclagem, se é que a gente pode chamar essa transformação do plástico em combustível em reciclagem. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro. Um prazer estar com vocês aqui de novo. A gente pode chamar de recuperação, na verdade, né? A reciclagem, que já foi chamada de reciclagem química, agora o pessoal vem chamando de reciclagem avançada, né? Porque o mundo aceitou mal o nome química. Eu como químico de formação, eu acho uma não tão justa essa classificação. Mas na verdade é isso. Tem muitos esforços mundiais tentando a recuperação do plástico, né? E vão aparecer inovações como essa todo dia. Mas o fundo é você transformar polímero ou plástico em combustível, você está, na verdade, só estendendo um pouco a vida desse plástico. Ele vai ser queimado como combustível, como qualquer combustível tradicional fóssil, ele vai ser queimado para uso dos nossos automóveis, entre outras coisas, né? Sim, é possível fazer, a qualidade do produto, sim, é boa. A questão é essa, né? O que você prefere fazer? Você consegue direcionar esse plástico para uma reciclagem avançada que volte a ser plástico novamente, ou você vai transformar num combustível que você vai colocar num automóvel e vai ser queimado na atmosfera. Então, essa é um pouco das discussões que vão sendo feitas no planeta. E qual desses processos é mais caro? Bom, a reciclagem mecânica, que é a que você hoje mais difundida no Brasil, onde você pega o plástico das cooperativas de catadores, por exemplo, transforma isso, vai para uma fábrica, você dá calor nela, você passa por alguns equipamentos que você esquenta esse plástico. Alguns permitem serem derretidos e automaticamente voltar para a indústria. Esse seria um processo mais conhecido, um processo mais barato. O processo de reciclagem avançada ele é caro, ele ainda tem pouca escala, e essa é a questão do plástico, esse é o grande dilema do plástico. O plástico tem muito volume no mundo, tanto que já está na sociedade já como ex-produtos, né, ou os que já estão sendo colocados novamente no mercado. Ele é uma tecnologia de fácil transformação e de custo baixo. Então, esse é o dilema. O que é legal da reciclagem avançada é que não é esse especificamente que volta a ser combustível, mas a reciclagem avançada também tem um caminho onde você usa tecnologia que transforma esse plástico, que nada mais é do que um monômero, ou seja, quando você pega petróleo, transforma isso em nafta, e essa nafta vai sendo transformada em alguns produtos, um deles é combustível, a maior parte, a pequena parte vira polímero, vira monômero, desculpa. O monômero é a primeira fase do plástico. Então, quando você pega uma reciclagem avançada e transforma um polímero, que é um plástico que a gente conhece aí da garrafa e volta para ser um monômero, você está voltando à cadeia química do processo. Isso é muito bom. E é isso que o pessoal. Ah, Ah, não. não, a gente teve Tava ali uma tão interrupção na uma transmissão com o Guilherme Bramer. Vamos ver se a gente consegue. Ah, retomou. Voltei. Isso, É, isso. Você estava a falando que é internet, muito bom Que é, você voltar aham. ele nessa condição aí de polímero? isso. O Isso. plástico ele é um monômero, que é a Uhum, primeira partícula pequenininha do polímero chama monômero, aí você polimeriza isso, ele vira um polímero, que hum, é o formato que a gente tem hoje das garrafas, das embalagens. uhum. Quando você aplica a reciclagem química ou avançada para transformar ele de volta no monômero, você está voltando o plástico na primeira parte dele. Isso é muito Uhum. bom. Isso volta a você usar ele para qualquer outro tipo de material novamente. Né? Então, essa reciclagem avançada que está sendo desenvolvida para o caminho da transformação do polímero em monômero de novo, a gente vem acompanhando muito de perto. Isso é muito legal que está acontecendo no planeta e tem várias empresas investindo bastante nesse tipo de tecnologia. O Brasil ainda é pouco avançado nesse processo. A gente é muito mais na reciclagem mecânica, que é a reciclagem tradicional, né? Essa que a gente vê aí transformando
garrafa em garrafa de novo e tal, mas ainda é uma transformação mais simples, vamos dizer assim, mas que é fundamental também para o planeta. O Brasil dá exemplos muito bons de reciclagem no plástico, como a garrafa PET, a gente é um dos maiores recicladores do mundo, a embalagem de agroindefensivos, o Brasil é o maior reciclador do mundo desse tipo de garrafa, de embalagem. Então a gente tem alguns exemplos positivos no Brasil também. Agora, o que que a gente ainda pode fazer, Guilherme, para avançar? Porque apesar desses números positivos, a gente ainda vê muito plástico sendo desperdiçado, a gente vê muito plástico sendo usado uma vez só e já descartado. E sem contar o que a gente vê de plástico poluindo os nossos rios, os oceanos e todas as pesquisas que a gente vê aí falando de microplástico nas águas. Como é que a gente pode avançar? Ó, Mauro, você botou um ponto muito importante. A gente tem que realmente reaprender a fazer produto, né? A gente aprendeu desde a primeira revolução industrial que fazer produtos de curta vida é bom para a economia, ou seja, eu vou fazer um produto que vai durar pouco, porque aí ele quebrando rápido eu faço um outro novamente. Esse é o conceito da economia linear que a gente fala. Então o que a gente precisa é começar a trabalhar desde jovem, desde criança, o conceito de sustentabilidade nas pessoas. Com esse chip modificado que eu falo muito, você consegue transformar o cidadão num cara mais antenado e um cara com mais conhecimento do tema. Não é que a gente realmente quer destruir o planeta fazendo produtos ruins. É que a gente foi treinado, e ainda é treinado, que o sucesso de um produto é esse, que você consiga criar vários modelos no no menor prazo possível para vender outro. E é isso que cria essa loucura. O que a gente está vendo acontecer? Grandes empresas de produtos já estão extremamente preocupadas com isso. Não porque eles tomaram um chá de sustentabilidade e mudaram o formato, é porque eles estão sendo cobrados pela sociedade e pelos próprios investidores, que estão optando por colocar o seu rico dinheirinho em empresas que estão, de fato, resolvendo, entrando de cabeça em produtos mais inteligentes, sem abrir mão de lucratividade, sem abrir mão de experiência. Às vezes, né, o pessoal fala que o produto reciclado ele é feio, caro. Não é muito isso, não. Produto reciclado tem excelente qualidade e aumentando a cada dia, e também pode ser bonito, e pode ser belo, né, que eu falo muito. Então é isso, o que a gente está vendo é uma transformação da indústria, muito pressionado pela sociedade, a gente como consumidor tem que cobrar mesmo das marcas que a gente gosta melhores produtos, maiores preocupações com a vida, pós-vida de um produto que ele vende no mercado e cobrar mesmo, hoje as redes sociais permitem isso, né? E educar mais a gente sobre, acho que eu sempre falo, sustentabilidade tem que ser uma matéria como é geografia, como é matemática, como é português, nas escolas do mundo, e não simplesmente uma aula de biologia, né, pequena. Acho que é por É. aí. É. Ô, Guilherme Bramer, voltando à questão do combustível, tem um vídeo que circulou e que chama muito atenção, que é de uma planta de uma empresa que foi instalada, acho que no fim do ano passado, no Equador, que seria a primeira planta da América Latina, se eu não me engano, ou da América em geral, a fazer essa transformação do plástico em combustível. Isso de fato é real, assim, porque a gente circula muita coisa por aí que às vezes a gente fica em dúvida, isso de fato acontece, mas é uma coisa meio, é um projeto meio piloto ainda, pelo que eu entendi, é isso? É isso, isso é real. De fato, você consegue transformar alguns tipos de plástico, como aparece no vídeo, parece que todo o plástico você coloca naquela fantástica mágica e ela vira um combustível excelente na ponta. Não é bem assim, você não consegue misturar. Esse é o grande, essa é a parte complicada do plástico, né? O plástico ele tem muitas formas de plástico, ele tem muito tipo de plástico. E às vezes o tipo, dessa cadeia que eu falei, né, que o plástico nada mais é que uma cadeia carbônica coladinha uma na outra. Isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito na reciclagem. Então, sim, essa planta é verdadeira, sim, essa planta tem uma qualidade de produto muito bom como combustível, mas ele vira um combustível muito parecido com combustível fóssil. Ele vai ser queimado nos nossos veículos. Ele não a gente não pode chamar isso de economia circular, mas sim uma extensão, uma recuperação de um polímero que estaria jogado em algum aterro sanitário, que estaria lá gerando metano, que é pior ainda, né, que é o gás 21 vezes mais agressivo que o CO2. Então, assim, existem muitas iniciativas mundiais da reciclagem avançada, essa é uma delas, né, e muita gente tentando realmente achar destinações escaláveis para a reciclagem avançada. Esse é o grande como a gente chama, essa grande dificuldade entre uma reciclagem mecânica, que eu comentei, que é o que mais tem no Brasil, né, que é aquela transformação mais simples, do que uma Uhum. reciclagem avançada. É muito caro você criar uma planta dessa que aparece no vídeo, mas em escalas que atendam o Brasil, por exemplo, né?
O Brasil consome muito combustível, o Brasil consome muito plástico. Então a gente precisa. Mas eu, como cientista, eu gosto muito desses primeiros passos. Eles são fundamentais para a mudança de forma de pensamento. Acho que tem que ter uma dessa por dia acontecendo no mundo, né? Essa provocação, ela é muito importante para a gente, ser humano, repensar a forma de fazer as coisas. Guilherme, a gente tem um minutinho para encerrar e eu vou te fazer uma pergunta que parece radical, mas no mundo ideal, a gente teria que banir o uso do plástico? Adoro essa pergunta, Mauro, e acho que essas perguntas que a gente tem que sempre tentar não dar resposta, porque acho que a gente nunca tem resposta completa, mas o que que eu acho? A gente tem que repensar o uso do plástico, é diferente. Eu não acho que tem que banir. Eu acho que o engenharia de materiais, que é o que eu estudei na vida, você tem que ter o equilíbrio do uso do material na sociedade. Você imagina a gente banir o plástico e nossos carros triplicarem o peso dele, por exemplo, usando outros materiais que são muito mais densos, muito mais pesados que o plástico. Você vai usar muito mais combustível ou Uhum. energia, né, dos carros elétricos agora, para manter a mesma potência ou a mesma velocidade de um carro atual. Então, quando você tem o uso do plástico de forma adequada, ele é um excelente produto. Agora eu vou dar o exemplo da pazinha de café. Não faz sentido a gente ter uma pazinha de café que você faz duas mexidinhas e joga fora e ela vai sumir no planeta, só que infelizmente ela não some. Ela vai acabar Uhum. no oceano, no rio, em algum lugar. Isso eu acho que a gente tem que repensar. Né? A gente não pode criar produtos que praticamente vão existir por alguns segundos na nossa vida e serem descartados para algum lugar que não vai ter como recuperar. Então, é isso pouco que eu falo sobre isso. Não sei banir, acho que banir é muito forte, mas sim uma rediscussão de onde aplicar, e aí vem políticas públicas, e aí vem engenharia, e aí vem muita cooperação setorial, que eu acho que falta um pouco. Tem muita gente querendo criar seus próprios Aham. projetos É. e aparecer como a grande empresa sustentável. Eu acho que a gente tem que trabalhar setor. O que acontece no mundo em grande escala é quando o setor senta e resolve o problema, e não como uma Uhum. marca aparece mais sustentável que a outra. Eu acho que aqui não tem competição, aqui tem cooperação. A gente tem que sentar e cooperar para a indústria, que é a indústria que está sendo afetada pela substituição pelo seu concorrente. Né? A gente agradece muito ao Guilherme Bramer por estar aqui mais uma vez com a gente. Ele é engenheiro de materiais, especialista em economia circular e CEO da Bumera Ambipar. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para você. Bom dia, agradeço e conte comigo sempre. Valeu, Bom pessoal. dia, obrigada.